dia, primeira sexta do mês, está nos levando às conclusões da belíssima homilia escrita na Bíblia, que é a carta aos Hebreus. Quem tem prestado atenção na liturgia, há um bom tempo que estamos escutando a carta aos Hebreus, que é uma carta homilia. E hoje essa carta vem a calhar com a primeira sexta e a memória do coração de nosso Senhor Jesus Cristo, porque a carta aos Hebreus vem nos falar daquilo que o coração de nosso Senhor está cheio: amor. Esse é o primeiro tema, a caridade de nosso Senhor, o amor. Segundo tema, os conceitos do Evangelho, que normalmente a gente pensa que devem ser colocados em prática e vividos somente pelos religiosos, pelos que se consagram a Deus. E a carta aos Hebreus vem nos convidar a compreender que os conselhos do Evangelho são conselhos para todos. A vida religiosa só radicaliza. Nós não radicalizamos, mas vivemos. Então vamos partir a homilia em dois momentos. O primeiro, a caritas de Cristo, a caridade dele, expressa na homilia pelo amor fraterno. E o segundo momento, os conselhos do Evangelho. Primeira parte: perseverai no amor fraterno, diz a carta aos Hebreus. Perseverar no amor. O mandamento de nosso Senhor se resumiu em um: amar como Ele amou. E aqui está o fruto bendito e mais belo da devoção ao coração de Jesus: o amor. E no amor nós precisamos compreender duas coisas. Hospitalidade é o primeiro ponto, sermos hospitaleiros, e vivermos a compaixão de Cristo no amor. Prestemos bem atenção nesses dois elementos. O primeiro, hospitalidade. Eu creio que o grande desafio do catolicismo ainda hoje tem nome: hospitalidade. Nós ainda pecamos muito com o acolhimento. Quem estava na reunião primeira dos coordenadores e do conselho dessa paróquia lembram que o padre disse que este ano todos os coordenadores deveriam se exercitar para que a pastoral pudesse dar frutos na paróquia com acolhimento. A hospitalidade deve ser uma marca em nossas vidas. E por quê? Porque agora está todo mundo aqui sentado e talvez não saiba quem está do seu lado, não sabe nem o nome. Porque a hospitalidade nossa católica, se quem está do nosso lado adoecer amanhã, a gente também não sabe que ele está doente, para a gente ir até o hospital fazer uma visita. Porque falta hospitalidade. A gente tem costume de gostar de quem a gente já gosta, e não de quem a gente tem dificuldade. E aí isso não é amor fraterno, e tampouco amor cristão. Porque o amor cristão é amar até os inimigos. Então a gente precisa se exercitar do amor. A hospitalidade é a marca dos que amam. Segundo as Sagradas Escrituras, tanto nas cartas paulinas como nos Evangelhos, o hospitaleiro, ele tem uma marca.
do amor. E o amor indiviso, incondicional, que não olha a quem, mas ama porque percebe no outro Cristo. Essa é a primeira característica do amor, hospitalidade, que a gente pode traduzir em acolhimento. Quantos e quantas não vêm e vão embora? Quantos e quantas não têm dificuldade em alguma questão ou outra da humanidade nossa aqui dentro e por causa de pequenas coisas correm? Porque faltou só um pouquinho de paciência, de compreensão e de acolhimento. Hospitalidade é a marca do amor fraterno. Segundo, a compaixão. Nosso Senhor aqui usa, pelo homileta da carta aos Hebreus, os presos, os maltratados. E ele se utiliza de uma forma muito bonita. Lembrai-vos dos prisioneiros, como se tivesseis presos com ele. Porque lembrar dos presos aqui fora, no nosso prédio, no nosso conforto, é muito bom, né? Quando eles estão lá empilhados, um em cima do outro, porque não tem um espaço digno para viver, num país onde somos a terceira população do mundo em presidiários. Terceira. Lembrai-vos dos presos como se tivesseis presos com ele. O que é que significa isso? Compaixão. Que se compadece do outro, tem a capacidade de sentir a dor do outro. Tem a capacidade de se colocar no lugar do outro. Porque o primeiro que decidiu se colocar em nosso lugar foi nosso Senhor, né? Ele foi o primeiro que fez isso. Se colocou no meu lugar, no seu lugar. E por isso precisamos aprender dele. E o homileta da carta aos Hebreus é muito contundente, porque ele vai logo aonde? Nos presos e nos maltratados. Quem assistiu esses dias à visita do Papa na África? E tem vídeos, às vezes a gente abre para ver tanta besteira, e até se detém em tanta besteira, mas o que presta, o que é humano, e vale a pena, a gente não olha. Olha a visita do Papa na África. E se compadeça daqueles irmãos e irmãs que têm crescido na fé, até mais do que nós que nos achamos os cristãos do momento. E perceba o sofrimento daquele povo. Nos tantos genocídios existentes naquela população. O Papa vai lá e se solidariza. Antes de ontem ele dizia, escutando essas palavras, só nos resta chorar e nada mais. Porque as palavras desaparecem. Veja a tamanha humanidade. Talvez seria a melhor tradução da carta aos Hebreus hoje. Até porque o homileta diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Logo, ele continua agindo da mesma forma e se compadecendo de nós da mesma forma. Então, primeira coisa, amor fraterno, a caridade, que é típica, característica do coração de Jesus, é o primeiro pedido da carta aos Hebreus. Segunda parte, os conselhos do Evangelho. Quais são os conselhos do Evangelho? É uma coisa que o povo católico conhece pouco. Vamos aproveitar a homilia para falar, não é, Gabriel? E ontem foi o dia da vida religiosa, o dia da vida consagrada na igreja. Quais são os 3 conselhos do Evangelho? São 3.
Só 3? Sim, só. Porque os 3 resumem tudo. O primeiro conselho, segundo a carta aos Hebreus, hoje, e aqui, a ordem dos fatores não altera o resultado. A primeira, segundo a carta aos Hebreus, hoje, é a castidade. É um conselho evangélico. É um conselho de Nosso Senhor. E o primeiro que viveu a castidade foi quem? Ele. O primeiro casto é Nosso Senhor. E a carta aos Hebreus fala de quê? Do matrimônio. O matrimônio seja honrado por todos, e o leito conjugal sem mancha. Um leito conjugal sem mancha é um leito conjugal que vive a castidade. A castidade que é um dom que Deus nos concede de si mesmo, para que o nosso amor seja, atenção, incondicional. Que é o amor que tantas vezes falta nos matrimônios. Às vezes as pessoas casam impondo limites ao amor do casamento. O amor do matrimônio deve ser um amor como o de Cristo, incondicional. Ele incondicionalmente amou a igreja, sua esposa, ao ponto de dar a vida por ela. Quando um homem e uma mulher decidem casar, eles são chamados a viver a incondicionalidade desse amor. Por isso, se o amor não é incondicional, livre, gratuito, puro, a gente está casado, mas com a cabeça na mulher do outro, no marido do outro. A gente está com o olhar meio atravessado, que ninguém é cego, né? E de vez em quando dá umas olhadas onde não deve. E tudo isso aqui é pecar contra o quê? A castidade. Porque eu posso até estar sendo muito fiel ao outro e nunca cometi nada que abonasse a relação, mas a cabecinha estava cheia de coisinha. Então a castidade é um conselho do Evangelho, não só para nós religiosos, mas para todo mundo. Até para o casado, ele é chamado a viver a castidade. Por isso a igreja orienta que os namorados, os noivos, vivam castamente suas relações, para que o ato sexual seja aquilo que deve ser a consumação do sacramento, do matrimônio, quando casarem. Então é um conselho de Nosso Senhor, castidade. Quem é o primeiro casto? Ele. E eu posso ser casto no meu casamento? Também pode ser, lógico. Quando não há cabecinha, não flui, como a gente estava dizendo ainda agora. Não basta ter fidelidade, precisa também ser casto. Porque às vezes eu sou o santo puríssimo, que nunca errei, nunca traí, mas a cabeça estava cheia de traição. Eu não era casto, eu estava sujo por dentro. Eu por dentro era imoral, porque fui fiel ao outro, mas no pensamento eu vivia com desejos com os alheios. Sujei, poluí a minha mente. Então, para a gente viver bem a castidade, o caminho é qual? O primeiro ponto, o amor. Vejam que a homilia é muito bonita. Começou com o amor, e a segunda parte dos conselhos, todos terminam no amor. Quem é que vive castamente? Quem ama. Entrar um pouquinho de egoísmo, a castidade se esvai. Porque o pior pecado contra a castidade hoje tem nome, egoísmo. É o egoísmo que tem nos levado a pecar contra o sexto mandamento.
Segundo conceito do Evangelho, qual é? Pobreza. Ser pobre. A carta aos Hebreus aqui hoje diz o quê? Que o amor ao dinheiro não inspire a vossa conduta. Contentai-vos com o que tendes, porque Ele próprio disse: eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. O que foi que a gente rezou no Salmo? Quem lembra ainda? O Senhor é minha luz. Acabou. Quem compreendeu que nosso Senhor é sua luz e salvação, sabe não se apegar à matéria, ao consumismo, ao capitalismo desse mundo. E não faz do dinheiro o seu Senhor, o seu Deus. A pobreza, como conceito evangélico, é o quê? É o desapego total de si, dos outros e das coisas. Essa é a pessoa pobre, segundo o Evangelho. Quem foi o primeiro pobre? Jesus. Então, primeiro, conselho evangélico, castidade. Segundo, pobreza. Terceiro, obediência. O texto termina dizendo: lembrai-vos dos vossos dirigentes que vos pregaram a palavra de Deus. A obediência. A obediência que é uma grande virtude cristã, e o primeiro obediente foi Cristo. E para falar de obediência, a melhor forma é Cristo. Foi tão obediente, tão obediente, tão obediente ao Pai, que se sujeitou a morrer um extremo ato de obediência. Então, a obediência, aqueles que nos ensinam, que nos admoestam, que nos guiam. Na carta aos Hebreus, a obediência aqui, ela tem o viés religioso das autoridades religiosas e também das autoridades civis, que, independente de voto, democraticamente falando, foram constituídas para um cargo que na concepção cristã é sempre divino. Sempre. Por isso, a obediência às autoridades, sejam elas religiosas, sejam elas constituídas. Obediência. Normalmente a gente pensa que esses conceitos são de quem? De quem faz os votos. Porque na igreja, as freiras, elas vivem a pobreza, a castidade e a obediência. Aí a gente pensa, isso é coisa de freira. Não. Todo mundo é chamado a viver. O que foi que as freiras fizeram? Elas radicalizaram. E por isso elas deixaram o mundo e foram para o convento para viver os conselhos. Nós vivemos os conselhos aonde? No mundo. Na vocação específica de cada um, todos somos chamados a sermos como Cristo, pobres, castos, obedientes. E qual é a forma melhor de viver os três conselhos? O primeiro tema, o amor. Vamos continuar a missa e vamos pedir ao coração de nosso Senhor que alargue, que dilate o nosso coração, para que a gente não só faça jaculatórias, mas viva. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. E qual é a semelhança que queremos do coração dele? Só uma, o amor. Amém? Amém. Cantemos o cântico.